Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui nesta manhã, diretamente da congregação de Iguatu, aqui no Ceará, para o Brasil e o mundo, para abençoar sua família nesta campanha Quarto de Guerra. Você que tem guerreado pela sua família, pela sua casa, estamos em oração, em guerra pelo seu lar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique até o final, porque eu tenho certeza que uma oração poderosa irá abençoar a sua vida, porque eu vou fazer e Deus vai te abençoar. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, versículo 10 em diante, diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, versículo 12, e sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Preste atenção. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. É forte demais isso aqui, versículo 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Diga glória a Deus. Primeira coisa que nós vamos entender na mensagem de hoje para a sua família. A sua família precisa sonhar. Repita comigo, diga assim comigo: a minha família precisa sonhar. Preste atenção, uma família que sonha é uma família que conquista. Repita comigo, diga: uma família que sonha é uma família que conquista seus sonhos. Então, uma família que sonha é uma família que conquista seus sonhos. Não aceite o diabo, os seus inimigos, desanimarem você e destruírem os seus sonhos. A sua família precisa sonhar. Sua família precisa viver os sonhos de Deus. Se você deseja alcançar muitas conquistas na sua vida, você precisa colocar em prática isso. Que a sua família precisa sonhar, mas precisa também viver os sonhos dela. Vocês têm sonhos, vocês têm planos, vocês têm projetos, e esses sonhos precisam ser vividos por vocês. Vocês precisam caminhar pelos seus sonhos. Eu, particularmente, estou caminhando no meu sonho. Eu sonhei um dia ser pastor. Eu sonhei um dia ter muitas igrejas. Eu sonhei um dia pregar
nas rádios, pregar nas televisões, nos canais. Então eu estou caminhando, eu estou vivendo pelo meu sonho. Eu sonhei um dia me casar, ter filhos, né? Eu queria 12, mas não deu certo. 12 homens. Esse era o meu sonho. Então, eu estou caminhando pelos meus sonhos. Eu estou vivendo os meus sonhos. Se eu não sonho, eu não conquisto. Esse homem chamado Jacó, preste muita atenção, ele saiu da sua casa como um mentiroso, como um enganador, e saiu como fugitivo. Ele usurpou o lugar do seu irmão, porque ele era gêmeo. O seu pai estava cego, e ele se passou pelo seu irmão para receber a bênção da primogenitura. Quando ele recebe a bênção, o pai dele toca a mão na cabeça dele, abençoa ele, libera a unção, libera o poder, libera os sonhos, liberam as bênçãos, as conquistas. Aí ele sai de casa, porque ele sabia que o irmão dele ia matar ele. E ele sai fugitivo. Ele sai como um enganador, como um mentiroso. E aí, ele vai para uma terra distante, como que sem nada, só com sonhos. E vai caminhando, só com sonhos. Os sonhos em sua cabeça, de que ele vai conquistar, de que ele vai vencer, de que ele vai ser numeroso na terra. Tudo que o pai dele recebeu de sonhos foi transmitido para ele. Olha, Abraão, tu serás pai de uma multidão de nações. Aí essa bênção ele passou para Isaac. Isaac, tu vai agora ser pai de uma multidão de nações. Os meus sonhos passam para ti. E aí, quando nasce Jacó e Esaú, os gêmeos, Esaú tinha o direito, porque Esaú era o primogênito. Ele ia receber os sonhos, ele ia receber as promessas. E aí o que é que acontece? Ele abençoa Jacó, porque Jacó se passa por enganador. Jacó se passa por mentiroso. E ali, o pai dele não sabe que é Jacó, pensa que é Esaú, e abençoa ele. E ele sai de casa. Ele chega em um determinado lugar. E naquele lugar ele se deita, pega uma pedra, coloca no chão, nem travesseiro ele tinha. Repito, ele só tinha os sonhos dele no coração. De um dia ter um negócio, de um dia ter uma família, de um dia ser poderoso na terra, como o pai dele profetizou na vida dele. E aí, Jacó coloca a sua cabeça sobre a pedra e dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho. E esse sonho, mais um para a coleção dele, ele vê uma escada que desce do céu até a terra. E nessa escada os anjos vinham, desciam e depois iam subindo. Muitos anjos descendo e subindo, descendo e subindo. E ele olhou. E aí a Bíblia diz assim, que Deus estava com ele. Diga glória a Deus. Isso é muito importante. Levanta a mão direita que eu quero profetizar. Eu quero dizer para você, mesmo que você não tenha visto na sua vida a presença de Deus, eu quero dizer para você, Deus estava a todo tempo com você e com a sua família. Aleluia, diga glória a Deus. Jacó nem tinha percebido, mas Deus estava com ele. Olha o que é que diz a palavra no versículo 13. Perto dele estava quem?
o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Diga glória a Deus. Então, Deus estava dizendo: olha, você não tinha percebido, mas eu estava perto de você, eu estava com você o tempo todo. E agora eu estou dizendo, assim como eu fui com teu pai, assim como eu fui com teu avô, Abraão e Isaque, eu serei também contigo e com a tua família. Não, você não está entendendo. Deus está dizendo assim: olha, eu quero que você sonhe junto com a sua família, porque eu vou realizar os teus sonhos. É isso que Deus está dizendo. Você vai sonhar os sonhos de Deus, e Deus vai realizar os teus sonhos, porque Deus te levantou para você caminhar pelos seus sonhos. Ele estava numa terra, ele pisou naquela terra que fazia parte do sonho dele, e ele não sabia. Ele estava na terra, que revelação poderosa, aleluia, glória a Deus. Ele estava na terra, aquela terra era o sonho dele. Então ele estava caminhando pelo sonho dele, e ainda ele não sabia, mas Deus disse: eu vou te dar essa terra será tua. Então, eu não sei como é que está o teu coração, se está animado, se está desanimado, mas eu quero te dizer que você já está caminhando pelo seu sonho, porque os sonhos que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir no nome de Jesus. E o sonho não é por merecimento. Imagine, o caba sai de casa todo desconcertado, sai como mentiroso, e Deus ainda entrega sonho para um homem desse. Talvez alguém de fora diga assim: ele não merece. O que ele fez para ter tudo isso? É porque os sonhos que Deus dá para você não é por merecimento, é por escolha dele. Ele te escolheu, ele te chamou. É por isso que ele te entrega sonhos. Glória a Deus, pessoal. Então, Deus, ele não entrega sonhos por merecimento, né? Ele entrega os sonhos por escolha dele. A escolha é dele. Aquela escada representava uma ligação do céu com a terra. Aquela escada era uma ligação do céu com a terra. Olha no versículo 12 o que é que diz, ó: e sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Atingia o quê? O céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Diga glória a Deus. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Pode sonhar. O céu está aberto. Se tem uma escada, é porque o céu está aberto. Se tem uma escada na tua vida, é porque tem um processo. Escada na simbologia bíblica representa processo. Tem pessoas que querem conquistar, mas não querem passar pelo processo. Deus estava mostrando para ele que o céu estava aberto para ele passar pelo processo. Então, tem pessoas que elas não aceitam o processo. O processo faz parte do crescimento espiritual na sua vida. Como que uma pessoa vai passar numa prova se ela não estudar? Como que ela vai se profissionalizar num determinado emprego, num determinado trabalho, se ela não se preparar? Porque toda conquista, todo o serviço, todos os sonhos que você deseja em seu coração,
exige preparação, exige processos, exige escada, exige fases, exige etapas. Cada degrau é uma etapa, é uma fase na sua vida. E que essas fases podem ser boas ou podem ser ruins. Mais ruins do que boas, eu tenho que dizer. Não posso mentir. Falo a verdade com muito amor para você. Muitas fases que você vai passar para você chegar nos seus sonhos serão de sacrifícios, serão de perdas, serão de decepções, serão de medos enfrentados. Processos que precisam ser vencidos para que você chegue nos seus sonhos. Então, por isso que a sua família, e quando eu falo família, são todos da sua família, não pode deixar de sonhar. Porque Deus colocou esses sonhos no seu coração, porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele te chamou para conquistar, diga glória a Deus. Então, é muito importante você entender que essa escada faz parte da vida espiritual do filho de Jacó. Todo filho de Abraão tem que passar por essa escada. Essa escada representa processos que você vai vencer. E veio depois a voz de Deus sobre eles. Sobre ele, perdão. E a voz de Deus disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. Ou seja, quando Deus Ele entra no seu sonho, Ele muda a sua identidade. Ele muda o seu comportamento. Ele muda o seu caráter. Peça para o Senhor entrar no seu sonho. Peça para o Senhor tocar no seu sonho. Porque quando o Senhor tocar, quando o Senhor ministrar no seu sonho, como ele foi ministrado aqui, Jacó, ele mudou a identidade de Jacó. Naquele momento, Jacó desejou fazer as pazes com seu irmão. Foi a partir desse encontro que ele teve com Deus que ele desejou deixar de ser mentiroso, enganador, usurpador. Foi a partir desse momento que Jacó desejou se arrepender do que ele tinha feito lá atrás. Porque não tem como Deus trabalhar na vida de Jacó se Jacó não se arrepender. Está entendendo isso? Não tem como Deus realizar os sonhos de Jacó se Jacó não mudar de vida. Se Jacó não abandonar as coisas do passado, se a sua família não caminhar pelas coisas novas e deixar as coisas velhas, ela não vai alcançar as novas conquistas. Tem pessoas que vivem da glória do passado, parece aqueles times de futebol que não ganham mais nada, irmão. Não é verdade? Vive das glórias do passado. Eu tenho umas ovelhinhas, sabe, que eu amo tanto, são palmeirenses. Está aí, não conseguiu o Mundial de novo. Não tenho o que falar. Tá, vai viver da glória do passado, mas nem tem muita glória assim também não, tá? Tá meio ruim. Então, estou brincando. Então, tem pessoas que ela tem que olhar para o futuro caminhando no presente e esquecendo o passado. Se você não largar o passado, você vai ficar arrastando seu passado até quando? Nesse momento, Jacó tinha que decidir largar o passado, deixar o passado para trás. E deixar o passado para trás é você revirar a sua casa, revirar a sua vida, revirar o seu celular, revirar os seus documentos, as fotografias, revirar a sua vida pelo avesso e largar mesmo. Se você deseja conquistar coisas novas na sua vida, você tem que largar as velhas, não tem jeito. Não tem jeito.
Porque Deus está no teu sonho. Diga glória a Deus. Deus está no teu sonho, irmão. Deus está no teu sonho. E foi isso que Deus disse para ele: Jacó, eu estou aqui, eu estou no teu sonho. Eu estou perto de ti. Tu nem sabia, mas eu estou. Eu sou o Deus teu pai, o Deus do teu avô. Eu escolhi eles e te escolhi também. E eu quero perpetuar os meus sonhos em ti. Todas as famílias serão abençoadas por teu intermédio, por tua vida. Diga eu recebo, diga glória a Deus. Até sua família será abençoada. Diga eu recebo em nome de Jesus. Sua família será abençoada. Não aceite menos que isso. Então esse era o sonho de Jacó. E Deus ainda disse mais: não se preocupe não, meu filho, hoje tu não tem nada. Hoje tu está aí deitado, dormindo, teu travesseiro é uma pedra. Não se preocupe não, que essa terra ainda vai ser tua. Se preocupe não, meu filho. Você pode não ter nada hoje, mas o que eu tenho preparado para ti, os teus inimigos que se levantaram contra ti lá atrás vão ter que ver a minha glória em ti, Jacó. É assim. Então, Jacó estava abençoado, gente. Eu quero dizer para você que você está abençoado. Sua família está abençoada. A família de Jacó nem existia, mas ia passar a existir depois desse encontro, né? Desse encontro com Jesus, dessa promessa, desse sonho que ele teve. Depois desse sonho, a família dele ia nascer. Tem pessoas que elas querem viver para depois sonhar. Está errado, você tem que sonhar para depois você viver seu sonho. Sonhe muito, sonhe bastante. Sonhe conquistar. Faça projetos, faça planos e caminhe por eles. Sonhe. Você acha o quê? Que é fácil construir uma arca? Noé, sozinho, começou a construir a arca. Durou muitos anos a arca para ser construída. Ele e a família dele construiu a arca. Ninguém mais entrou na arca, a não ser a família dele e os animais. Imagine esse sonhador, construindo tudo sozinho, mas ele sabia, está vindo um dilúvio. Vocês se preparem. Ele sabia. A gente precisa primeiro sonhar, depois construir. Sonhe com a sua arca e comece a construir ela. Primeiro sonhe, faça o plano, faça o projeto. Deus diz: você vai construir uma arca, vou dar as medidas, vai ser assim, assim, o tamanho é esse, a altura é essa. E Noé foi construindo. Quando se está construindo uma família, primeiro se sonha, depois é que você vai viver no seu sonho. Então sonhe, imagine, feche os seus olhos, durma, acorde, pense. Se o seu sonho não incomoda você, então você não está sonhando. Sonho tem que incomodar. Não, eu tenho que... Você tem que acordar e... Está faltando o quê? Não, está faltando um pedaço de madeira para completar essa porta. Aqui eu vou atrás dessa madeira. Onde tiver essa madeira eu vou correr. Está longe, as árvores daqui já caíram. Eu vou mais longe, vou buscar mais longe essa madeira. Vou, nem que eu passe só um dia para fazer essa parte. E eu não estou falando aqui de arca. Estou falando da sua família, dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Diga glória a Deus. Vá atrás, corra atrás, lute. Não desista. Porque o Senhor está nele, o Senhor está no teu sonho. Diga glória a Deus. Aqui no versículo 16.
Diz assim: despertado. Sim. Vamos para o 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Está vendo? Porque te não desampararei, até cumprir, até o que, igreja? Cumprir eu aquilo que te hei referido, que eu te hei sonhado. Então, Deus entrega sonho para você, mas Ele não se cansa até cumprir esse sonho na sua vida. Então, se Deus não se cansa, por que você vai cansar? Por que você está cansado de lutar? Por que você está cansado de correr atrás? O sonho que você tem que lhe incomodar. Não, está me incomodando, está faltando isso, está faltando aquilo. Por exemplo, aqui, a igreja daqui está faltando um monte de coisa. Ah, mas não tem muitas pessoas, não tem problema. Eu estou construindo a arca para receber as pessoas. É uma arca aqui. Está faltando isso, nós vamos fazer. Nós vamos construir. E isso me incomoda. Por quê? Porque faz parte do meu sonho. Eu estou caminhando no meu sonho. E isso está me incomodando. O sonho precisa lhe incomodar. Então, o problema de muitas pessoas é não colocar Deus nos seus sonhos. É não se congregar, é não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem pessoas que elas acabam desistindo por isso. Elas acabam se entristecendo, se frustrando, porque elas não confiaram o suficiente, não tiveram fé o suficiente. Então coloque Deus acima de todas as coisas na sua vida. Coloque Deus acima de tudo na sua vida. E ele fala aqui, versículo 16: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está onde? Neste lugar. E eu não o sabia. Versículo 17. E temendo disse: quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Diga glória a Deus. Você entende? Entende por que isso aqui é o meu sonho? Porque Deus está nesse lugar. Você tem que olhar para os seus sonhos e ver exatamente isso. Deus está nesse sonho aqui, está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Ele está no meu sonho. Quão temível é esse lugar, ou seja, ele ficou impactado com a presença de Deus ali. Então, no teu sonho tem que ter a presença de Deus. Quantas orações você faz por semana no seu negócio, no seu comércio, no seu sonho, na sua casa, na sua família? Como que você está lidando com os seus sonhos? Você acha que os seus sonhos precisam de dinheiro? É mesmo? Você acha mesmo que o seu sonho precisa de dinheiro? Seu sonho só precisa da presença de Deus. Ore. Ore que você vai ver os recursos chegarem. Vai chegar recursos de onde você jamais imaginou. Basta você orar. Ore determinando a bênção. Coloque as mãos na parede. Abençoe os seus filhos. Põe a mão sobre a cabeça dos seus filhos. E vai liberando a bênção. Eu te abençoo. Você é abençoado. E vai aparecer, vai surgir, vai chegar. Vai chegar. A Bíblia diz que Jó foi tão abençoado que quando Deus restaurou a sorte de Jó, era todo mundo chegando e dando as coisas para ele. Ele não tinha nada, que ele já tinha perdido tudo que